Eu sou Laura, Laura de Oliveira e Silva. E a vida para mim sempre foi um grande livro. Cada capítulo, uma lição. Cada página, uma história para contar. Sou professora aposentada, com a alma cheia de giz e lousa, e o coração repleto de uma paixão por ensinar que nunca se apagou. Desde muito cedo, eu aprendi que o conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar da gente. Meu pai, um homem sábio apesar de pouca instrução formal, sempre dizia: Laura, estude. Com o estudo você vai longe. Vai abrir portas que a gente nem sonha. E eu acreditei. Estudei, me formei e dediquei mais de 40 anos da minha vida a transformar pequenas mentes, a acender a chama da curiosidade em cada criança que passava pela minha sala de aula. A vida de professora não me trouxe fortuna material, mas me deu uma riqueza imensurável em carinho, em reconhecimento e na satisfação de ver meus alunos crescendo e vencendo na vida. Minha casa, simples, mas cheia de livros e de um cheiro gostoso de café, era o meu refúgio. Após o falecimento do meu marido, o Armando, um homem bom e trabalhador, minha aposentadoria se tornou meu único sustento. Mas eu era cuidadosa, sempre economizei um pouco, pensando no futuro, nos meus filhos, no que eu poderia deixar para eles. Tive 2 filhos, a Ana Paula e a Marcela, minha caçula. Ambas seguiram seus caminhos, se casaram, construíram suas famílias. A Marcela sempre foi mais sonhadora, mais expansiva. E o Lucas, filho dela, era o meu neto mais velho, o meu xodó. Desde pequeno, ele sempre foi inteligente, precoce, com um brilho nos olhos que me lembrava o meu pai. Ele tinha um talento especial para as ciências, para entender o corpo humano. E desde muito cedo, ele sonhava em ser médico. Vovó, eu vou ser médico e vou cuidar da senhora, da mamãe, de todo mundo, ele dizia com a pureza da infância. Aquelas palavras me enchiam o coração de orgulho e de uma esperança imensa. Eu via nele o futuro, a realização de um potencial que eu, na minha simplicidade, talvez não tivesse tido a chance de explorar plenamente. A faculdade de medicina, um sonho para muitos, uma realidade para poucos, e para os poucos, um fardo financeiro pesado. O Lucas passou no vestibular para uma universidade particular de muito prestígio. As mensalidades eram exorbitantes, um valor que a Marcela e o marido, com seus salários modestos, jamais poderiam pagar. Foi aí que o Lucas, com aquele jeito manso e convincente, veio conversar comigo. Ele sabia do meu carinho por ele, do meu apreço pela educação. Vovó, eu passei, eu consegui, mas a mensalidade é altíssima. Mamãe e papai não têm condições. Eu vou ter que desistir do meu sonho. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Um desespero genuíno que me cortou o coração. Eu não conseguia vê-lo desistir, não depois de tanto esforço, de tanto talento. Eu via nele o futuro, a esperança de uma vida melhor. Foi então que a Marcela, minha filha, entrou na conversa com os olhos marejados. Mãe, a gente não aguenta. É muito caro. Não tem como. Eu respirei fundo. Pensei nas minhas economias, no dinheiro que eu guardava para uma aposentadoria mais tranquila, para uma viagem que eu sonhava fazer pela Itália, vendo aquelas paisagens que só via em fotos. Mas o sonho do Lucas, o futuro dele, era mais importante. Era o meu legado. Era a minha forma de continuar semeando. Eu ajudo, eu disse com a voz firme. Eu pago a faculdade do Lucas, Marcela. É o meu último investimento na vida. O meu legado para ele. Quero vê-lo realizar o sonho dele. Mas é o último grande esforço que posso fazer. É a minha economia de uma vida. A Marcela me abraçou apertado, chorando de alívio. Ah, mamãe, a senhora é um anjo. Eu não sei o que seria da gente sem a senhora. O Lucas me abraçou também, os olhos brilhando. Vovó, a senhora é a melhor avó do mundo. Eu nunca vou te esquecer. Eu prometo que vou te dar muito orgulho. Aquelas palavras me aqueceram a alma. Me fizeram sentir que estava fazendo a coisa certa. Era um sacrifício, sim, mas um sacrifício feito com amor e esperança. Eu organizei minhas finanças,
Vendi um pequeno terreno que ainda tinha guardado. Renegociei umas dívidas para liberar o dinheiro. As mensalidades eram pagas sem atraso, mês a mês, diretamente na conta da faculdade. Uma quantia absurda que me fazia apertar o cinto ainda mais na minha vida simples. Mas eu via o Lucas prosperar, passar de ano, se dedicar. Ele me ligava, contava as novidades. Parecia grato. Os anos foram passando. O Lucas estava no último ano, na reta final da faculdade. Eu já sentia o peso do sacrifício. Minhas economias estavam no fim, e eu vivia com o mínimo. Mas a alegria de vê-lo quase médico me dava forças para seguir em frente. A colação de grau seria em breve. Meu coração estava cheio de expectativa. Foi então que as coisas começaram a mudar. O Lucas, antes tão presente, começou a se afastar. As ligações diminuíram, as visitas ficaram raras. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado, estudando, com os amigos. A Marcela, minha filha, dizia que era normal da idade, que ele estava na fase final da faculdade com muito estresse. Eu tentava acreditar. Um dia liguei para ele e o telefone deu desligado. Tentei novamente e nada. Mandei mensagem e nada. Fiquei preocupada. Liguei para sua Marcela e ela disse que ele estava bem, só ocupado. Aquilo me incomodou. Tentei procurá-lo nas redes sociais, onde eu o seguia para ver suas fotos, suas conquistas. Mas algo estava diferente. Meu nome não aparecia mais na lista de seguidores dele. Tentei pesquisar o perfil dele e nada. Fui bloqueada. Meu coração gelou. Bloqueada? Por quê? O que eu fiz? Uma sensação de vazio me invadiu. Fui procurar os perfis dos amigos dele, aqueles que eu via nas fotos da faculdade. Encontrei uma foto dele em uma festa, com um grupo de amigos brindando. Nos comentários, um amigo elogiava. Parabéns, Lucas! Finalmente livre daquela... E a resposta dele, meu neto, o Lucas, era: graças a Deus! Não aguentava mais aquela parentalha chata no meu pé. Parentalha. A palavra ecoou na minha mente como um soco no estômago. Eu que paguei a faculdade caríssima dele, que abri mão de tudo, era uma parentalha. Aquela palavra me cortou a alma, mais do que qualquer dívida, mais do que qualquer sacrifício. Era o desprezo, a ingratidão, a humilhação pública. Ele me bloqueou para que eu não visse, para que eu não soubesse o que ele falava de mim para os amigos. Eu era um estorvo, uma vergonha para ele. As lágrimas que eu vinha segurando com todas as minhas forças começaram a escorrer quentes pelo meu rosto envelhecido. Não era raiva, era uma dor profunda, uma traição que vinha do lugar mais inesperado, do coração do meu neto, o Lucas. O sonho de vê-lo médico se transformou em um pesadelo de ingratidão. O investimento da minha vida se tornou o pagamento pelo meu próprio desprezo. A dignidade, aquela que eu sempre lutei para manter, estava ali, pisoteada publicamente, invisível nas redes sociais, mas gritante na minha alma. A Laura que sempre perdoava, que sempre entendia, sentiu um estalo. Chega! Chega de ser ingênua, de ser explorada, de ser humilhada. Aquele crime não era apenas contra o meu patrimônio. Era um crime contra a minha alma, contra o meu amor. E eu faria com que ele aprendesse a mais dura lição da sua vida. As horas que se seguiram àquela descoberta foram as mais longas e torturantes da minha vida. A palavra parentalha rodava na minha cabeça como um disco arranhado. Uma tortura constante que me impedia de respirar. Eu, Laura, a professora que dedicou sua vida a educar, que sacrificou cada centavo de suas economias para que um neto ingrato pudesse realizar um sonho, era agora a parentalha chata. A cada minuto a dor se aprofundava, misturada com uma raiva fria e cortante. Meu corpo tremia, não de febre, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir. Liguei para a Marcela, minha filha, a mãe do Lucas. Minha voz estava embargada, mas firme. Marcela, preciso que você venha aqui. Agora. É sobre o Lucas. E é sério. Ela, percebendo o tom, veio apressada. Sentamos na minha sala, e eu, com a dor exposta nos olhos, contei a ela o que havia acontecido. Mostrei a foto, o comentário,
A palavra cruel. Ele me bloqueou, Marcela. Me chamou de parentalha para os amigos. Eu que paguei a faculdade inteira dele. A Marcela, a princípio, tentou defender o filho. Ai, mamãe, deve ser um mal-entendido. O Lucas não faria isso. Ele te ama. Essa palavra deve ser gíria de jovem, não é? O desespero dela em proteger o filho me feriu ainda mais. Gíria, Marcela. Uma gíria que custou as economias da minha vida? Uma gíria que me humilha na frente dos amigos dele? Ele me bloqueou, filha, para que eu não visse o que ele falava de mim. Isso não é mal-entendido. É desprezo, ingratidão. Minha voz se elevou, a indignação transbordando. A Marcela viu a dor nos meus olhos, a profundidade da minha mágoa. Ela finalmente entendeu. O rosto dela empalideceu e ela desabou em lágrimas. Meu Deus, mamãe, eu sinto muito. Eu não criei meu filho para ser assim. Eu vou falar com ele, eu juro. Mas falar não era mais suficiente. A palavra parentalha havia marcado a minha alma. Eu precisava de mais. Eu precisava de justiça. Eu precisava que ele aprendesse que a vida não é um playground onde se pisa nas pessoas sem consequências. E o Lucas estava prestes a receber o pagamento final da faculdade. Aquele seria o meu ponto de virada. Lembrei-me do contrato da faculdade. As mensalidades eram pagas em parcelas, e a última, a mais gorda, seria debitada na minha conta nos próximos dias, após a colação de grau. Colação de grau. Aquela palavra, antes tão doce, agora soava como uma piada macabra. Ele seria médico, graças ao meu sacrifício, e me chamaria de parentalha. Não, não mais. Com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas com a mente clara e a determinação inabalável, peguei meu celular. A mesma Marcela, em um momento de carinho e preocupação com a minha segurança financeira, havia me ensinado a usar o aplicativo do banco, a fazer pagamentos e, mais importante, a gerenciar minhas contas. Mãe, é bom a senhora saber mexer para ter autonomia, né? Ela não imaginava o quão autônoma eu me tornaria naquele momento. Abri o aplicativo. Meus olhos percorreram as opções até encontrar o que eu procurava. Agendamentos ou pagamentos futuros. Lá estava ele. O agendamento do pagamento final da mensalidade do Lucas. Um valor considerável. O último suspiro das minhas economias. O coração batia forte contra as costelas. Um tambor anunciando uma revolução silenciosa. Meu dedo pairou sobre a opção cancelar agendamento. Por 1 milésimo de segundo, uma pontada de dúvida me assaltou. Era uma atitude drástica, irreversível. Ele não se formaria. Ou talvez se formaria, mas com uma dívida gigantesca. Mas então, a imagem daquele comentário nas redes sociais, a palavra parentalha, o bloqueio, a ingratidão deslavada, tudo voltou com força total à minha mente, varrendo qualquer hesitação. Ele me humilhou, me roubou a dignidade. E agora, queria meu último suspiro financeiro? Não. Cliquei em cancelar agendamento. Uma mensagem surgiu na tela. Operação realizada com sucesso. Agendamento cancelado. Um suspiro profundo escapou dos meus lábios. Um misto de alívio e uma ansiedade quase elétrica pelo que viria a seguir. O dinheiro, meu dinheiro, estava seguro novamente. Ele não mais pagaria pela formatura de um neto ingrato. Eu não disse nada a Marcela. Apenas a observei enquanto ela tentava ligar para o Lucas, sem sucesso. Ela estava desesperada, sem saber o que fazer. Eu, por outro lado, sentia uma calma estranha, uma paz que vinha da decisão tomada. A Laura que sempre perdoava estava dando lugar à Laura que exigia respeito. No dia seguinte, a colação de grau do Lucas seria. Eu não iria. Não tinha estômago para ver aquele sorriso de vitória no rosto dele, sabendo o que ele falava de mim. A Marcela, ainda sem entender o que eu havia feito, tentou me convencer a ir. Mãe, é o dia dele. É a sua vitória também. A senhora pagou tudo. Não, Marcela. Eu disse, a voz suave, mas firme. Minha vitória não é essa. Minha vitória será a sua lição. Eu não irei. Mas você pode ir. Represente a família. Ela me olhou confusa, mas aceitou.
O telefone tocou no meio da tarde. Era a Marcela, a voz histérica. Mãe, o que você fez? O Lucas não conseguiu pegar o diploma. A faculdade bloqueou o nome dele. Eles disseram que o pagamento final não foi efetuado, que não consta no sistema. O que aconteceu, mãe? Mantive a calma. A bomba havia explodido. Eu anulei o pagamento final, Marcela. Achei que, como eu era uma parentalha, meu dinheiro não deveria pagar pela formatura de alguém tão ingrato. As economias da minha vida não são para comprar desprezo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio mortal. Depois, a voz do Lucas, grossa, irritada, cheia de raiva. Ele havia pegado o telefone da mãe. Vovó, que palhaçada é essa? A senhora me arruinou. Eu não peguei meu diploma. Meu nome está sujo. Como a senhora pôde fazer isso comigo? Arruinei, Lucas! Questionei, a ironia pingando da minha voz. Arruinou você quando me chamou de parentalha para os seus amigos. Arruinou você quando me bloqueou das redes sociais para que eu não visse o que você falava de mim. Arruinou você quando pisou no amor e no sacrifício de uma avó que deu tudo para que você chegasse onde chegou. Eu não te arruinei. Você se arruinou sozinho, meu neto, com a sua ingratidão. Ele tentou argumentar, a voz cheia de desespero. Mas é meu sonho, é a minha vida. A senhora está destruindo tudo. Eu te amo, vovó. Eu juro. Foi um erro, uma brincadeira de mau gosto. Amor, Lucas. Onde estava esse amor quando você me humilhava? Onde estava esse amor quando eu te pagava a faculdade com o dinheiro da minha vida, enquanto você me tratava como um estorvo? O amor não é uma brincadeira, meu neto. E o respeito não é de mau gosto. É fundamental. A conversa se arrastou por mais alguns minutos, com ele tentando me manipular, com a Marcela chorando ao fundo. Mas eu me mantive firme. A Laura que se curvava e pedia desculpas por existir havia ficado para trás. A Laura que se levantava e exigia respeito estava ali, firme, inabalável. Desliguei o telefone com a certeza de que a batalha estava apenas começando, mas que eu estava preparada para ela. O professor, afinal, sempre dá a última palavra na lição, e a lição do Lucas estava apenas começando. O silêncio que se seguiu àquela ligação foi um bálsamo para minha alma, mas um tormento para a mente. Eu sabia que a bomba havia explodido. A raiva e o desespero do Lucas, a voz histérica da Marcela, tudo indicava o caos que se instalara do outro lado da linha. Aquele dia, que deveria ser de celebração e orgulho, transformou-se no palco de uma dolorosa lição. Eu, Laura, a professora que dedicou uma vida ao saber, estava agora a ensinar a mais difícil das matérias: consequências. Nos dias que se seguiram, o telefone não parava. Eram ligações do Lucas, da Marcela, de parentes que, de alguma forma, souberam da história. Alguns me criticavam, chamando-me de cruel, de egoísta. Dona Laura, como a senhora pôde fazer isso com o Lucas? O coitado está arrasado. A senhora estragou o sonho dele. Outros poucos, mas que valiam ouro, me apoiavam. Minha irmã, a Lúcia, que morava longe, me ligou com uma voz firme. É isso mesmo, Laura. Chega de ser capacho. Ele tem que aprender. Dona Conceição, minha vizinha, vinha todos os dias, trazendo um bolo, um café e um ombro para eu chorar. Ele vai aprender, Emília. A vida cobra. O Lucas, depois de algumas tentativas frustradas de apelo, mudou a estratégia. Ele apareceu na minha casa. Estava diferente, sem a arrogância habitual, com o rosto abatido, os olhos inchados. Não havia mais o brilho de superioridade, apenas o peso da derrota. Vovó, ele começou, a voz fraca, um sussurro. Eu preciso do meu diploma. Eu não consigo emprego sem ele. Eu não consigo seguir minha vida. A senhora me destruiu. Eu o convidei a entrar. Sentamos na minha sala. O silêncio pesado entre nós. O mesmo sofá onde eu me sentava para sonhar com o futuro dele. Para sonhar com o dia em que ele me daria orgulho. Você não está destruído, Lucas, eu disse, olhando-o nos olhos, a voz calma, mas inabalável. Você está colhendo o que plantou.
Destruído estava o meu coração quando você me chamou de parentalha para os seus amigos, quando me bloqueou das redes sociais para que eu não visse a sua ingratidão. Destruída estava a minha dignidade, que você pisoteou. O que você está sentindo agora, meu neto, é apenas a consequência das suas próprias escolhas. Ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas chorou de verdade na minha frente. Não um choro de raiva ou de desespero, mas um choro de arrependimento, de vergonha. Ele admitiu seus erros, a futilidade em se preocupar com a imagem, a influência dos amigos que o incentivavam a se afastar da família. Eu fui um idiota, vovó. Um completo idiota. Eu não pensei nas suas economias, no seu sacrifício. Eu só pensei no que os outros iriam dizer. Eu sinto muito, muito. Por favor, libere o pagamento. Eu faço qualquer coisa. A Marcela, minha filha, também se juntou à conversa. Ela estava exausta, envergonhada. Mãe, ele não consegue emprego. Está desesperado. O pai dele também está arrasado. A gente precisa de uma solução. Por favor, ajude-o, por favor. Eu respirei fundo. Meu coração de avó ainda doía, mas a razão me guiava. Não se tratava de punir para sempre, mas de ensinar uma lição. Eu libero o pagamento, Lucas, eu disse, sentindo as palavras saírem com um peso que eu não esperava. Mas não será de graça. Não será sem condições. E não será sem uma lição que você nunca mais vai esquecer. As condições foram claras, e o Lucas aceitou cada uma delas, sem questionar. A primeira e mais importante, ele teria que, publicamente, nas mesmas redes sociais onde me humilhou, postar um pedido de desculpas formal a mim, Dona Laura, reconhecendo seu erro e a ingratidão. Além disso, ele teria que passar 1 ano trabalhando voluntariamente em uma clínica de saúde comunitária, atendendo pessoas carentes, sem cobrar um tostão, para que ele entendesse o verdadeiro valor do serviço e da humildade. E, por fim, ele se comprometeria a me visitar semanalmente. Não por obrigação, mas para restabelecer a nossa relação, para que ele pudesse me contar sobre o trabalho, sobre a vida, sobre o que ele estava aprendendo. O Lucas aceitou. No dia seguinte, a postagem apareceu nas redes sociais dele. Um texto longo, com fotos minhas, dele pequeno, e um pedido de desculpas sincero, reconhecendo a ingratidão imperdoável e a humilhação pública que me causou. Os comentários se dividiram, mas muitos aplaudiram a minha atitude, elogiando a lição de vida que eu havia dado. Eu, com minhas mãos trêmulas, mas firmes, fiz o pagamento final da faculdade. O diploma dele foi liberado. A vida do Lucas mudou drasticamente. Ele começou o trabalho voluntário na clínica comunitária e as visitas semanais se tornaram um ritual. No começo, era forçado, mas, com o tempo, eu percebi que algo estava mudando nele. Ele me contava sobre os pacientes, sobre as dificuldades, sobre a realidade de quem não tem recursos. Os olhos dele, antes cheios de vaidade, começaram a mostrar empatia. Ele pedia conselhos, ouvia minhas histórias e até me abraçava de verdade. Não mais por obrigação, mas por um carinho que renascia. A minha relação com a Marcela também foi curada. Ela me agradeceu por não ter desistido do Lucas, por ter dado a ele a lição que ela mesma não conseguiu dar. Ela se tornou mais presente na minha vida, mais atenta às minhas necessidades. Minhas economias... essas foram. Mas a Laura que eu era, essa sim, estava intacta e mais forte do que nunca. Não era mais a parentalha, mas sim a professora que deu a sua maior e mais importante aula. Aquela que não foi na sala de aula, mas na vida. E o Lucas, meu neto, o médico que se formou, aprendeu que o verdadeiro sucesso não está no diploma, nem nos bens materiais, mas no caráter, na gratidão e no respeito ao próximo. Aquele episódio foi doloroso, um dos mais difíceis da minha vida. Mas ele me ensinou uma lição valiosa. O respeito próprio não tem preço. E, às vezes, é preciso tomar atitudes drásticas para que os outros entendam que nosso valor
não está no dinheiro que possuímos ou na sofisticação que aparentamos, mas na integridade do nosso caráter e na força da nossa alma. O bloqueio dele me libertou. E a parentalha, no final, se tornou a maior e mais sábia professora. E essa, meus amigos, é uma vitória que nenhum diploma, nenhum status social pode comprar. É a vitória da dignidade.